Capítulo 361 Armas secretas. Eles estavam vindo. Jaque nunca tinha temido uma batalha, mas a próxima já lhe dava dor de cabeça. Seria uma prova de combate, suas tropas contra muitos jogadores fortes. Isto era ao mesmo tempo um desastre e uma oportunidade, a única que ele teria de fato. Embora a missão não tivesse um limite de tempo claro, os jogadores estavam melhorando muito mais rápido. Daí porque Jaque não perdeu nenhum segundo, entrando furtivamente no acampamento subaquático onde suas tropas estavam descansando temporariamente. Algumas sentinelas vigiavam, mas a maioria estava discutindo. Você acredita como isso é difícil? Por que não podemos simplesmente voltar aos nossos empregos habituais? Eu fui um dos melhores na minha área. Você não explodiu sua própria casa por engano. Que tipo de médico faz isso? Quem se importa com isso? Não é como se merecêssemos nosso destino atual. Treinar o dia todo é tão cansativo. Mal consigo sentir minhas pernas. Humph, todos devemos nos unir e... Agora que estavam convencidos de que estavam sozinhos, eles enlouqueciam de sonhos, deixar o campo de batalha e estar seguros. Infelizmente, seus planos grandiosos foram interrompidos por uma voz fria. Ah! Então vocês estão pensando em se sindicalizar. A aparição repentina de Jaque foi pior do que um fantasma em uma história de terror. De qualquer forma, tenho boas notícias. Você voltará para casa em breve. Ouvindo suas palavras, muitos agradeceram aos céus por ele não prosseguir com o assunto anterior. Na verdade, seus olhos até se iluminaram com a menção de casa, apenas para que as palavras seguintes os arrepiassem. A guerra está sobre nós. Agora, se você voltar para casa inteiro ou em um saco para cadáveres, dependerá inteiramente de você. Agora, qual você escolherá? Seu tom não poderia ser mais sombrio. Ele examinou suas reações. Começou com um terror primitivo, mas rapidamente mudou para a solenidade quando eles acreditaram completamente em suas palavras. Vida ou morte? Houve alguma escolha mais simples do que esta? Eu farei o que for preciso. Você pode contar comigo. Mesmo aqui, todos eles prometeram sua lealdade eterna, mesmo porque tinham muito mais medo dele do que jamais teriam de qualquer inimigo. Um exército está vindo em nossa direção. Aqui está o que faremos. Mas quando ouviram seu plano, seus rostos não puderam deixar de mudar. Muito. Nesse momento eles estavam exultantes, graças a Deus ele estava do lado deles. Pove, tem certeza de que este é o lugar? Uma voz acusatória ecoou. O jogador na liderança não pôde deixar de franzir a testa ao ver a praia que se parecia com qualquer outra ao seu redor. Claro, tenho certeza, mas lembre-se, eu sou o primeiro a interrogá-lo assim que o capturarmos. Seu guia mago de gelo os lembrou. Desde que Jaque o derrotou, ele sentiu uma renovada sede de conhecimento. Como o homem desativou suas lanças de gelo apenas usando projéteis. Não importa o que aconteça, ele não conseguiu reproduzir a façanha. Qualquer que seja a fraqueza que o chefe tenha explorado, ele tinha que saber disso. Alguns diziam que tudo era uma habilidade, mas seu instinto lhe dizia o contrário. Foi assim que ele acabou voltando. Não demorou muito para que cerca de 60 jogadores ocupassem o lugar, os poucos rastreadores na raid observando diligentemente os arredores, apenas para que todos chegassem à mesma conclusão. Chefe, esta é uma praia 100% normal. Onde diabos eles desapareceram? Este foi apenas um evento por tempo limitado. Isso parecia improvável, vendo como todos os dias anteriores o povo do lago estava treinando, então por quê? No momento em que os outros humanos lhe lançavam olhares irritados, o bruxo gritou alto e de repente. Espere! Onde estão os caranguejos? Monstros estavam por toda parte na última vez que ele veio aqui, estalando suas pinças contra qualquer pretenso invasor. Mas todos eles se foram por algum motivo. Ele não pôde deixar de ficar pálido. Isso foi ruim. Corra! É uma armadilha. Foi então que os caranguejos reapareceram de uma maneira espetacular. Vagando por perto? Não. Escondido na areia? Nenhum. Eles vieram do céu?
O lindo dia foi subitamente eclipsado por inúmeras sombras enquanto crustáceos gigantes de alguma forma voavam como se tivessem sido atirados. Que diabos? Foi aí que o pânico começou. O que é isso? Homens, formação defensiva. Precisamos. Rumble. Bam, bam, bam. Os inimigos estavam pousando um após o outro. Houve tantos desabamentos que a areia aparentemente ganhou vida com os tremores. Os olhos das criaturas brilharam vermelhos de fúria. O que quer que tenha acontecido com eles antes de sua viagem aérea, eles estavam muito chateados. Foi quando eles viram os humanos perto deles. Falange de Braves. Aos olhos deles, tudo o que viram foi comida deliciosa. Foi quando o inferno começou, todo mundo lutando por suas vidas. Todos, mirem nos olhos. Façam-nos correr. O líder emitiu ordens. Afinal, não foi seu primeiro rodeio. Os jogadores não poderiam ter lutado com mais coragem. Eles batiam nas cabeças das criaturas, montavam suas carapaças e desviavam de suas garras como chefes, na maior parte do tempo, pelo menos. Mas mesmo assim, foi estranho. Porque os atacantes não aproveitaram a oportunidade para fazer um ataque de pinça contra eles. Trocadilho não intencional, onde eles estavam. Não demorou muito para que muitas vítimas aparecessem, principalmente caranguejos. Grandes pérolas rolariam de suas criaturas enquanto desapareciam. As pérolas eram tão grandes, tão brilhantes. Vendo a luta desacelerar, muitos não conseguiram se conter, sorrateiramente pegando um ou alguns. Quanto ouro valeria um? Eles não podiam acreditar em seus olhos e em sua sorte. Nesse ritmo, eles seriam ricos. E se essa sorte inesperada fosse um evento especial? Só que não era. O mago foi o primeiro a perceber o problema. Jogue-os fora. São todos falsos, concentre-se na luta. Ele gritou alto e com urgência, mas foi prontamente ignorado. Jogando fora? Por que eles fariam isso? Eles tiveram suas respostas um segundo depois, quando as notificações apareceram. Pérola de remédio multifuncional do Mad Fish Doctor. Cura a maioria das doenças. Permanentemente. Isso não foi realmente muito bom. Os jogadores mal podiam esperar para embolsá-lo, apenas para que a cor de todas as pérolas mudasse repentinamente para um vermelho brilhante e elas. Estrondo, estrondo, estrondo. Uma série de explosões abalou a praia. Ao longe, um Fish Doctor parado ao lado de uma catapulta caseira riu ao ouvir o som tão familiar à distância. Hahaha, quem diria que a medicina poderia ser tão divertida? Aspas. Remédio, ele diz. Underscore e seus colegas levantaram as sobrancelhas. Não se alegre tão cedo. Prepare-se, vamos entrar. A voz de Jack interrompeu a comemoração do homem. Era hora de lutar. Fim do capítulo. Capítulo 362, Grande Decisão. Missão concluída. Liderou tropas vitoriosamente em uma batalha terrestre. A missão foi dada para ele falhar, mas mesmo os nobres snobs não seriam capazes de contestar os resultados. Pessoal, vamos voltar para casa. Assim, os homens ficaram definitivamente felizes ao ouvir a palavra casa, mas no caminho de volta, ele os encontrou olhando de volta para o campo de batalha e para ele, pensativos. O que é isso? Vocês não deveriam estar todos em êxtase com o fim da missão. Ou será que vocês gostaram de matar? Jack levantou uma sobrancelha. Aspas. Não é isso. É só que fomos civis durante toda a nossa vida e, ainda assim, de alguma forma conseguimos fazer a diferença hoje. Oh, é uma questão de honra? Glória, talvez, Jack perguntou. Não exatamente, é mais como se aprendêssemos a lutar, não significa que podemos aprender alguma coisa? Isso meio que coloca toda a nossa vida em perspectiva. Pelo menos é assim que estou me sentindo. Todos os outros assentiram junto com essa explicação. Um monte de NPCs de fundo de repente desbloquearam a possibilidade de se tornarem os personagens principais de suas próprias histórias. Entendo. Então você finalmente percebeu o significado do livre-arbítrio. Como você se sente? Assustadoramente incrível.
Seus olhos brilhavam com tanto desejo pela vida, algo que uma IA não deveria ser capaz de replicar de forma alguma. Às vezes ele quase se perguntava se as verdadeiras almas não estavam presas no infinito. Os espectadores que voltavam estavam cheios de descrença ao vê-los. Porque eles pareciam tão diferentes. Suas auras eram de mundos separados. Assim que eles entraram na cidade. Uau! Colidir! Uma bola laranja fofa disfarçada emboscou Jack. Num estava esperando seu mestre voltar há tanto tempo. Uau! Encontramos uma pista. Na boca carregava um biscoito de abóbora. A garota abóbora realmente estava aqui. O comerciante NPC aliado deles deu um passo à frente, com preocupação estampada em seu rosto. Tenha cuidado. Essas coisas normalmente só são negociadas com nobres. Quem as está vendendo está ganhando muito dinheiro. Eles provavelmente não vão largar sua galinha dos ovos de ouro facilmente. Ele teve que procurar uma sereia de sangue nobre com um brasão de família específico, uma concha com um tridente dentro. Encontre o verdadeiro vendedor e ele a encontrará. Então seus grupos chegaram ao palácio. Os guardas não poderiam ter ficado mais surpresos com seu retorno, e ainda assim estavam carrancudos, tensos. Eles esperavam problemas. Seus homens obviamente perceberam isso. Suspiro, esta não é a recepção que eu esperava. No entanto, este é o único que teremos. Fique feliz por ter um lugar para onde voltar. A guerra pode ser implacável. Jack comentou quando chegaram à sala do trono. Clang, você conseguiu. A imperatriz sorriu com grande alegria. Enquanto isso, inúmeros nobres olhavam boquiabertos para eles como se fosse um brinquedo novo. Não havia dúvida de que eles estavam tentando medir a sua utilidade naquele instante. Não, alguns já haviam terminado de medir. Ele podia sentir a intenção gelada de matar dirigida a ele. Alguns o queriam morto. Agora, os heróis deveriam ser recompensados, não deveriam. Guardas. Foi então que apareceram homens peixe musculosos, carregando grandes conchas cheias de pérolas cintilantes. Eles eram tão grandes e tão lisos que era possível ver seu reflexo neles. Esses são todos seus se você concordar em me servir como cavaleiro. Quanto ao homem que tornou tudo isso possível, você se tornará um líder de nossos exércitos. Ela acrescentou teatralmente. Humph, é isso, essa é a sua oferta. Algumas pérolas bobas e um título de servidão. Aquela nobre líder sereia daquela época interrompeu. Ela não demonstrou desrespeito pela coroa ao se aproximar de Jack sedutoramente. Objetivamente, ela realmente tinha graça a seu favor. Que tal vir para o meu lado? Ser um simples servo parece ruim para seus talentos. Em vez disso, vou lhe oferecer uma noiva, hehe. Gaspós. Os espectadores estavam sussurrando como loucos. Em primeiro lugar, era incomum que as sereias se casassem com membros de outras raças, mas ainda mais que o homem estivesse no controle. Esta foi uma marca de status. Ela de repente ficou louca. Não, ela simplesmente teve alguma visão. Ela agora estava olhando para sua rival, a imperatriz, com provocação, como se dissesse: tente vencer isso. Este último franziu a testa fortemente. Ela esperava que seu oponente fizesse um movimento, mas nunca fosse tão longe. Como ela poderia vencer isso? Afinal, status era tudo. É mesmo? Sirva-me e eu considerarei você para a posição de rei sereia. O que? Que tipo de escalada foi essa? Uma se erguia orgulhosamente enquanto a outra cerrava os dentes. Explorar a coroa foi uma trapaça total. Mas durante todo esse tempo, Jack não se importou nem um pouco com todo o concurso que estava acontecendo. Casar com uma sereia? Embora eles fossem divinamente lindos, isso era tudo. Ele continuou procurando por aquele sigilo, mas não o encontrou em lugar nenhum. Parecia que ele teria que perguntar por aí. Agora, a qual facção ele deveria se juntar agora? Imperatriz, maior que acesso aos canais de informações secretas reais. Noble Blades, maior que uma coalizão com mais mão de obra e recursos em geral. Ponto. Todos estavam olhando para ele com admiração.
Como o cara conseguiu ofertas de casamento de ambas as facções sem nunca mostrar sua verdadeira face? A escolha do jogador afeta os próximos eventos. Por favor, decida com muito cuidado. Todos esperaram por sua decisão. Eu vou, mas Jack nunca conseguiu terminar a frase. Colidir. Você esqueceu de me convidar. Um guarda de repente voou pela porta principal. A porta foi arrancada das dobradiças enquanto o pobre guarda se transformava em uma bagunça sangrenta quase irreconhecível. Foi quando ele entrou. Lá estava uma enorme criatura de pesadelo. Um dragão? Não, era um enorme cavalo marinho humanoide. O cara tinha mais músculos que um fisiculturista e um corpo inteiro cheio de escamas. Vê você, Geargan, por que você está aqui? Você não foi para o mar. O nobre líder podia ser visto tremendo. Por que mais? Uma guerra está prestes a começar. Estou aqui para me divertir, obviamente. Sua risada estridente foi bastante irritante. Não precisamos de você. Sinta-se à vontade para voltar para sua água salgada, a Imperatriz cuspiu. TCH Imperatriz, que frio. Você quase parece infeliz em me ver, haha. Ele ignorou totalmente o óbvio descontentamento deles, virando-se para Jack. Ele olhou para ele como se quisesse devorá-lo. Seus olhos amarelos mostravam um claro desejo de despedaçá-lo, sua aura cheirando a sangue e violência. Que forma lamentável! E é você quem causa a comoção. Quão baixo este reino caiu na minha ausência. Ele bufou poderosamente. Hehe, que tal eu limpar isso? Menor que Gargan, o assassino humano. NV70, Droplet, Crossed_Swords, maior que... Que porra é essa? Nível 70? Este era o mesmo nível do maldito chefe da Islândia. A diferença era que um era um Behemoth enquanto o outro era um chefe humanoide. Humanoide maior que besta poderosa, mas muda. Missão. Sobreviva 1 minuto. Boa sorte, você vai precisar com certeza. O chefe pegou uma lança de osso em suas costas e... Ruosh! A ponta da lança ampliada na visão de Jack. O ataque teve tanto poder que a água se partiu, como se desse lugar a um imperador. O tempo todo, continuou se tornando cada vez mais poderoso. Mas isso não foi tudo. Houve também um efeito adicional. A água girando em torno dele criou um turbilhão do qual escapar era 100% impossível. Jack viu sua morte e sabia que não era páreo para o adversário. Seria uma morte instantânea, mas mesmo assim, ele olhou de volta. Ele teria sua vingança e, de repente, um escudo azul se materializou em volta do corpo de Jack. Não, havia 2 tons de azul. A lança encontrou os escudos e a energia louca contida dentro de tudo explodiu. Boom! Toda a sala do trono tremeu como se tivesse sido afetada por um terremoto. A água ficou turva, manchada de sangue, tanto sangue. Sério, você vai proteger o humano? Você perdeu a cabeça? O cavalo marinho encarou a imperatriz e o nobre líder. Humano, você é estúpido? Ele é nosso mestre infiltrador e um general habilidoso. Volte já para sua água salgada, seu cavalo estúpido. O nobre cuspiu. Você está tentando se rebelar contra o reino da sereia. Você esqueceu quem lhe deu abrigo quando você precisou. A imperatriz retrucou. TCH tudo bem, vou poupar a vida dele, por enquanto. Mas garoto, saiba disso, eu vou te matar. O cavalo marinho riu enquanto saía com força, deixando alguns cadáveres de guardas em seu rastro. Assim que ele se foi, todos soltarão um suspiro de alívio. Um fio de sangue escorria da boca das 2 senhoras enquanto elas trocavam um olhar. A preocupação encheu seus corações. Quando diabos esse cara se tornou tão poderoso? Nesse ritmo, eles não seriam capazes de ir contra ele mesmo que se unissem. Não se preocupe, não vamos deixar ele machucar você. Os 2 aparentemente abandonaram a rivalidade neste instante, concordando nesse ponto. Proteja-o. Eles não tinham como. Nenhum dos 3 sabia disso, mas aquele bastardo do cavalo marinho já era forte o suficiente para arrasar o reino da sereia, ele simplesmente não tinha percebido isso ainda. No momento, era Jack mais Noble mais Empress versus Gargan.
Mas os dois definitivamente se juntariam à facção do cara se tivessem que fazer isso para salvar o reino da sereia. Esta foi uma crise incrível. Uma pequena mudança no equilíbrio de poder condenaria a humanidade. Isso significava que ele tinha que se livrar daquele bastardo do cavalo marinho a todo custo. TCH, ele já estava bastante ocupado também. Quanto a qual facção se juntar, sinta-se à vontade para pensar sobre isso, mas você precisará de nossa ajuda para sobreviver contra. Não, eu já decidi. Vou me juntar às duas facções. A opção selecionada pelo anfitrião não está disponível. A afinidade da sereia reduzida significativamente. Os dois estavam olhando para ele com clara decepção, traços de raiva em seus rostos. Como dizem, amigo de todos não é amigo de ninguém. Fim do capítulo. Capítulo 363, ambos. Eu quis dizer ambos. Tanto a imperatriz quanto a nobre sereia ficaram incrivelmente decepcionadas com Jaque. Tentando fazer amizade com os dois ao mesmo tempo. Que desagradável. Você, como você ousa? Os espectadores fizeram caretas diante de sua tolice. Valor de afinidade com sereias afundando rapidamente. Comandante, você deveria se desculpar rapidamente. Os dois lutaram por tanto tempo que a reconciliação é impossível. Os homens de Jaque insistiram com ele, preocupados. Qualquer um teria se acovardado, mas Jaque não. Em vez disso, ele respirou fundo. Pedir desculpas? Não vou. TSK, isso é como a tragédia do molusco e da ostra novamente. Ele balançou a cabeça, desapontado. Marisco, ostra. O interesse deles foi despertado quando ele começou a narrar. Era uma vez um molusco divino e uma ostra divina, ambos tão lindos que todas as criaturas marinhas lutavam para contemplar sua beleza etérea. Qualquer um que os visse se curvasse 1000 vezes e jurasse que nunca esqueceriam sua visão. No início, eles ficaram contentes, mas logo começaram a se perguntar quem parecia mais bonito. Foi quando eles começaram a competir, tentando atrair o máximo de atenção. Todos os seus esforços logo foram gastos nessa rivalidade, e eles nem o viram chegando. Ban! Ele os capturou, colocou-os em um aquário e então... Gulp! Os ouvintes não puderam deixar de se imaginar no lugar do pobre molusco e da ostra, e agora, até os mais lentos perceberam que ele na verdade, estava se referindo às mulheres. Ainda assim, não era função dele criticá-las. Os guardas seguraram suas armas com mais força, prontos para um confronto. Você realmente acredita nisso? Não, experiência. A complacência é a razão número 1 da queda das dinastias. Você não concorda? Ele não demonstrou o menor remorso. A animosidade diminuiu significativamente. Mas como? As histórias podem compensar o desrespeito. Desrespeito? Que desrespeito? Ele estava falando a verdade desde o início. Esperançosamente, elogiar sua beleza ajudaria a transmitir a mensagem, mas nem mesmo ele poderia prever o resultado. 1. Eles acreditariam nele incondicionalmente. 2. Eles permaneceriam principalmente neutros e pediriam provas. 3. Eles decidiriam cortar sua cabeça aqui e agora. Mas então uma sereia entrou na conversa. Snort. Um belo conto de fadas. Nada além do latido de um homenzinho assustado. Ele está tão aterrorizado pelo poderoso Gargan que está ficando desesperado, inventando mentiras para implorar pela sobrevivência. O que? Comandante é destemido e sábio além, o que antes era um peixe civil não hesitou nem um pouco antes de responder, protegendo a honra de seu novo herói. Insolente. Uma coisa era já que se defender, mas agora até os plebeus estavam fazendo o mesmo. Onde estava a reverência para com seus superiores? Nesse ritmo, uma guerra iria estourar aqui mesmo. Guardas vs proteges de Jaque. Quanta lealdade! Uma nobre deu um sorriso intrigante enquanto gesticulava para seus guardas pessoais. Cortem a língua por sua insolência, todos eles. Este era o plano perfeito para revelar o lado violento de Jaque e então. Ele seria punido. Os guardas não hesitaram, o aço frio brilhando poderosamente. Eles não estavam nem um pouco preocupados. O que um bando de fracos poderia fazer com eles? Nada.
Eles simplesmente atirariam. Jogo. Exceto que um desses fracos de repente jogou uma pequena bola redonda. Um segundo depois, uma névoa roxa jorrou por toda a sala, transformando-a em uma bagunça completa. Bastardos. Lutem de forma justa. Idiota, você acha que sou estúpido? Haha, aí está você. Falar foi um erro, você, o quê? O barulho das armas contra a pedra fria e a robusta armadura de coral ressoou enquanto os dois grupos não conseguiam violar a defesa de seus inimigos ou mesmo encontrar tempo. Estava se transformando em um show de merda incrível. Mas então... Basta. O grito da Imperatriz dissipou tudo, revelando os combatentes reduzidos a crianças assustadas sob seu olhar penetrante. Eles tinham feito merda. A ira da Imperatriz cairia sobre eles e... Suspiro, entendo o que você quer dizer agora. Enquanto lutamos por ninharias, nossos inimigos ficam mais fortes a cada segundo. Tiara, o que você acha de uma trégua, pelo menos por enquanto? Suspiros. Que doido. Os dois trabalhando juntos era como jogar água em uma panela cheia de óleo, era uma receita para o desastre. Não havia como isso acontecer. E mandar em mim? Pá, acho que não. Eu vou me juntar à sua facção, Imperatriz. Jaque interrompeu. O quê? Por quê? Minha força está na estratégia, não faz sentido seguir alguém que não ouve meus conselhos, não importa o quão bonita ou poderosa ela seja. Ele encolheu os ombros com indiferença. Como você pode ser tão arrogante quando Gargan quer você morto? O nobre resmungou, decidido a dar a última palavra. Ela esperava ver o terror em seu rosto, mas Jaque explodiu em uma gargalhada selvagem. Não apenas PFFT, hahaha. Gargan. Só ele? Sim, ele é muito forte, mas e daí? Deuses literais me querem morto. O que é um cavalo marinho alto comparado a isso? PFFT, bela piada. 0_0. Que mentira descarada. Foi mentira, né, certo? E, no entanto, quando suas tropas ouviram isso, todos a sentiram incompreensão, nem um pouco surpresos. Eles sabiam o quão enfadonho ele poderia ser para seus inimigos com seus esquemas. Mas então eles não puderam deixar de ficar um pouco nervosos. PSST, comandante. Será que um deus humano talvez te amaldiçoou? Você vai ficar bem? Eles perguntaram, preocupados. Claro, são os deuses que deveriam me temer. O poder deles fica mais fraco quanto mais seguidores eu mato, você sabe. Silêncio. Que tipo de declaração foi essa? Fazia sentido logicamente, e ainda assim parecia tão exagerado. Neste momento, milhares de jogadas de blefe deviam estar acontecendo em segundo plano. Quanto ao principal agressor, ele simplesmente ficou olhando pacificamente para a sereia, Tiara. Então, o que você vai decidir? TCH, bem. Concordarei com uma trégua temporária, mas apenas pelo bem da nossa raça. Ela exclamou em voz alta enquanto fazia beicinho fofo. Trégua estabelecida entre ambas as facções. Mais diplomacia. Questline totalmente destruída. Recalibrando. Erro. Suspiro. Havia necessidade de ser tão melodramático. Tudo o que ele fez foi selecionar seu próprio caminho, um caminho completamente novo entre as opções apresentadas. De qualquer forma, agora que estamos na mesma página, aqui está o que faremos. A Imperatriz falou enquanto os nobres sugeriam. Muitos estavam tão ansiosos para dar sugestões à nova coalizão que pareciam crianças entusiasmadas. Todos queriam ter certeza de que ainda eram relevantes no palácio. Jaque ficou no banco de trás pela primeira vez enquanto ouvia atentamente, intervindo de vez em quando. Ele deu sugestões suficientes para parecer sábio, mas evitando revelar demais. Caramba, ele até deu armadilhas para eles. Ele sugeria cursos de ação que pareciam incrivelmente engenhosos e que lhes dariam 100% de vitória na guerra, se o inimigo não conhecesse a estratégia para combatê-la instantaneamente. Estrategista do calibre de Jaque Ifen maior que morte. Então ele finalmente se percebeu nesse encontro improvisado, evitando qualquer conversa sobre casamento por enquanto e apenas embolsando as pérolas.
Ele mal deu um passo para fora do castelo quando foi atacado. Comandante, venha beber conosco. Precisamos comemorar a morte de todos aqueles humanos. Bah, estou comemorando o quão incrível nosso líder é. Você viu como ele lidou com os nobres arrogantes. Maldito herói. Depois da tensão interna, suas tropas estavam liberando toda a alegria do sucesso, o tesouro, mas o mais importante, a glória. Todos esperaram por sua resposta com a respiração suspensa. Suspiro, tudo bem, vitória, ha. No momento, ele simplesmente precisava de uma bebida, muitas, na verdade. Não havia nada como uma expedição a uma taverna pública para resolver seu problema atual. Ele estava sendo perseguido, não por um, nem por dois, mas por uma dúzia de aspirantes a espiões. Eles eram muito óbvios ou revelados pela falta de habilidade dos colegas, mas isso não os impediu de segui-lo. Quantos eram mesmo? Um assassino, possivelmente uma fã, alguma garota ciumenta, outras apenas ali para observar. Reticências. Muitos. Nesse ritmo, ele sozinho faria qualquer taverna florescer apenas aparecendo. Entre suas tropas e seus perseguidores, a loja ficaria completamente lotada. Ele continuou na frente até chegarem a um bar muito estranho. A coisa toda era uma piscina reversa, uma grande bolha de ar que permitia que os seres aquáticos subissem à superfície para pegar suas bebidas. Eles rapidamente tiravam fotos e depois nadavam de volta no conforto da água. Se conseguiriam nadar em linha reta dependia do nível de embriaguez. Jack esqueceu todos os seus problemas. Outro brinde. Este é aos bravos homens que repeliram o inimigo humano. Tudo graças a você, comandante. Torça. O grupo não poderia estar mais turbulento e Jack não poderia estar mais bêbado. Ele logo começou a falar mal, sorrindo abertamente e se tornando muito amigável com os outros. Tio Wei, quer ser meu amigo? Por favor, seja meu amigo. Sua balança é tão habilidosa. Preciso de você como amigo com certeza. Ah, certo, deveríamos comemorar nosso encontro. Sim, ele continuou nadando desajeitadamente em direção aos outros, falando demais sobre biscoitos de abóbora. Muitos riram ao ver seu estado, respondendo brincando às suas perguntas inocentes. A família nobre que vendia os biscoitos de abóbora era recém-criada, um antigo parente da família real voltando para fazer compras, ou assim diziam as pessoas. 1. Muito misterioso. 2. Linhagem nobre. 3. Segredo obscuro? Infelizmente, parecia que as pessoas comuns não sabiam muito sobre esse assunto. Eles já estavam muito ocupados lidando com suas próprias vidas. Isso foi divertido, pessoal, mas, o que eu estava dizendo de novo? Certo. Vou dar uma volta, levem vocês todos, Jack estava completamente perdido quando se levantou e saiu desajeitadamente do bar. Alguns segundos depois, um homem também saiu coincidentemente, com uma luz intrigante em seus olhos. Título adquirido, bêbado mesmo quando 100% sóbrio. O usuário está enganando as pessoas de novo. Fim do capítulo. Capítulo 364, Assassino e Contra-Ataque. Um Jack instável saiu do bar, um forte odor de bebida alcoólica permeando seu corpo. Depois de toda a bebida, ele saiu para nadar à noite, sentindo a água doce fresca em sua pele. A cidade era tão magnífica quanto confusos cardumes de peixes coloridos que serviam de sinalização rodoviária. Alguns até acenderam no escuro, mas isso não o impediu de tomar o caminho errado. Ele se viu em um beco escuro e remoto. Ah, um beco sem saída? Que chatice! Tocar. Um transeunte passou por trás dele, mostrando um sorriso tranquilizador. Mas por trás da fachada amigável escondia um sorriso intrigante, o homem rindo por dentro. Ele estava preocupado que seu alvo voltasse correndo para o palácio, mas o humano cometeu um grande erro. Era como se ele estivesse voluntariamente facilitando seu trabalho. Beco escuro? Perfeito. Ele já podia imaginar o quão orgulhosa sua amante ficaria, enchendo-o de presentes. É por isso que ele se sacrificou, abnegadamente.
Por que não acompanho você de volta para casa? As ruas não são um bom lugar para passar a noite. Ele ofereceu amigavelmente. Ah, sério, que legal. Drunk Jack foi especialmente amigável. Ele abraçava as pessoas aleatoriamente, cantarolava para si mesmo e confiava ingenuamente em qualquer pessoa. Assim o assassino conseguiu se aproximar do alvo, agarrando seu ombro, e, stab, o movimento foi extremamente fluido e rápido como um raio, obviamente um movimento praticado. A adaga de coral acertou as roupas de Jack com força total. Fatalidade, ou não, clang. O que, Jack simplesmente, aconteceu, de ter uma placa de metal sob a camisa, bem no local onde seu oponente esfaqueou. Foi quando toda a atmosfera mudou. Todos os vestígios de Jack bêbado evaporaram quando ele contra-atacou. Golpear, ele mirou direto no pescoço do adversário. O assassino engasgou em estado de choque, mas seus instintos entraram em ação quando ele deu uma cambalhota para trás, uma linha sangrenta aparecendo em seu pescoço. Você não está bêbado? Você não está tentando me ajudar? Jack respondeu exageradamente, mas ele já estava nadando atrás do oponente, jogando picaretas para atrasá-lo. Uau! Uau! O primeiro instinto do assassino foi correr, visto que seu plano havia sido completamente concretizado, mas ele permaneceu, atacando ainda mais ferozmente, semelhante a um animal selvagem. A essa altura, ele havia trocado a adaga por uma foice grande, tentando desmembrar seu alvo. Como ele estava balançando tão rápido. Era como se a água não existisse para ele. Jack foi rapidamente encurralado. Nesse ritmo, ele seria assassinado alguns segundos depois. Mas mesmo assim, ele não se preocupou muito. Ele levantou a voz, gritando: "Homens, para mim!" Foi quando um bando de criaturas aquáticas coradas apareceu do nada. Suas tropas seguiram as ordens que ele deu sorrateiramente na taverna. Todos transbordaram de intenção de lutar, ansiosos por ajudar seu mestre. Caramba, o médico estava até segurando bombas caseiras e estava ansioso para jogá-las todas. Cobrar. Inferno, sim. Vingue o comandante. Vingança. Ele estava longe de estar morto. Ao ver 30 guerreiros, o agressor entrou em pânico, finalmente recuando. Enquanto nadava para longe, ele gritou de volta com raiva. E daí se você sobreviver hoje? Você está fadado a morrer. Ninguém vai contra Gargan. TCH, apenas espere. Reticências. Ele desapareceu, deixando essa maldical para trás. Muitos tentaram detê-lo, mas ele era muito rápido e escorregadio. Um deles mal conseguiu agarrá-lo, mas um segundo depois o assassino havia desaparecido. Covarde, volte. Ainda não terminamos de lutar, seu bastardo. Volte para Gargan com o rabo enrolado. Enquanto eles alegremente vomitavam insultos nas costas do homem, Jack não pôde deixar de achar a situação estranha. O cara não ficou estranhamente falante no final. Gargan, não acho que ele esteja envolvido. Caso contrário, ele teria vindo pessoalmente em vez de enviar um subordinado. Acho que é apenas uma isca. Jack compartilhou. Já ouvi a voz desse cara antes, quando ele visitou minha loja. Ele trabalhava para a Water Lily Noble House, mas não tenho certeza se esse ainda é o caso. Um disse, mas foi aí que um soldado que era perfumista deu um passo à frente. Bah, vocês acham que eu falhei nessa tentativa? Eu consegui. Há uma trilha agora. Vocês conseguem cheirá-la? Farejar? Todos se aproximaram, perplexos, e com certeza, o assassino deixou um cheiro doce em seu rastro. Fale sobre uma maneira boba de ser pego. O que estamos esperando então? Farejar, farejar, farejar. Todos os transeuntes olharam para eles de forma estranha. O que diabos eles estavam fazendo? Eles ficaram loucos. Não ajudou o fato de já haver um boato circulando sobre o assassinato. Eles ignoraram as pessoas que apontavam para eles de forma estranha e os poucos que queriam autógrafos dos heróis. Por aqui, siga seu nariz. E quanto aos seus corações? Ah bem,
O ato de circo continuou até chegarem a uma área específica, onde era evidente a quem pertencia graças ao grande campo de flores azuis flutuando ali, e a placa. Proibido invadir, fale sobre hipócrita para pessoas que ordenaram assassinatos. Mas não era como se um aviso tão insignificante pudesse restringi-los. Jack começou a verificar o perímetro. Parecia haver alguma magia de alarme, mas parecia muito simplista, algo que ele poderia quebrar. Copie meus movimentos ao pé da letra. Ele instruiu seus homens enquanto liderava o caminho. Não demorou muito para que eles se escondessem no campo de flores azuis, esgueirando-se lentamente em direção a uma grande mansão ao longe. Mas o lugar estava repleto de guardas. Todos eles olharam para o perímetro de defesa sem saber como alguém poderia passar por tais defesas. TCH, eles teriam que envolver a imperatriz ou o representante nobre. Ainda assim, faltavam evidências atuais para acusar um clã inteiro. Foram alguns membros planejando ou todos eles? Um aroma doce não seria convincente o suficiente. Comandante, o que devemos fazer? Seguiremos qualquer ordem. Todos olharam para ele e ele pôde sentir a convicção deles. Eles fariam isso se ele ordenasse que atacassem de cabeça os guardas da mansão. Em todos os regimes, nobres de mente estreita agarraram-se ao poder como sanguessugas ao sangue. Esta foi definitivamente uma bomba relógio para ele. Suspiro, temo que teremos que recuar por enquanto. Fique de olho nesses caras e, que porra é essa? Jack não pôde deixar de suspirar. Todos se viraram em direção ao portão principal. Eles ouviram o som de luta e então, bum! Algo explodiu, debaixo d'água. Não foi uma explosão. Foi um ataque poderoso e louco. Estrondo. Colidir. Incontáveis guardas foram lançados voando, batendo pesadamente enquanto uma voz arrogante ecoava. Gente como você, me impedindo. Você está completamente louco? Que ridículo! Todos eles reconheceram aquela voz poderosa. Gargan. A maioria dos homens de Jack empalideceu. Ele é realmente aliado deles? Isso não é realmente ruim para nós. Mas no momento em que tremiam, pensando nas possibilidades, o gigante imponente marchou direto para as portas da frente da mansão. Então esta é a casa do covarde que explora meu nome, não é? Ah merda! Ele estava longe de ser um aliado. Ele veio aqui por vingança. Ah, e ele estava positivamente chateado. Isso ficou evidente quando ele rosnou para a dona do lugar quando ela apareceu. Sir Gargan, o que traz você? Se fazendo de bobo? Vamos nos divertir, certo? O cavalo marinho casualmente pegou uma pedra grande perto da entrada, e então, enlouquecido, jogou-a com força total. Seu braço musculoso era ainda mais poderoso que as catapultas que eles haviam feito. A pedra riscou o ar e, crash, parecia que o mundo inteiro tremia naquele momento, às custas da pobre mansão. A coisa começou a desmoronar como uma pilha de cartas empilhadas em dominós instáveis. Com isso, ele finalmente ficaria satisfeito, certo? Aparentemente não. O gigante já estava agarrando outra pedra, o nobre traumatizado pedindo-lhe que parasse. Por favor, tenha piedade. Eu sei quem causou o problema. Vou entregá-lo a você. Oh, você deveria ter dito isso no começo. Gargan acenou com a cabeça com um sorriso amigável, sorrindo quando o assassino foi entregue a ele. Por favor, faça o julgamento. Foi culpa desse servo estúpido. O nobre nas costas esbravejou alegremente. Ela havia desistido completamente de seu servo, até mesmo olhando para ele com desdém. O pobre rapaz foi jogado aos lobos. Tudo o que ele fez foi obedecer às ordens desde o início. Ele não conseguiu, mas isso foi apenas por causa da experiência de Jack. Isso foi tão injusto. Gargan já havia começado a rasgar braços e pernas, de brincadeira, o pobre rapaz gritando como um porco sendo abatido. Mas ele não falou mesmo então, simplesmente olhando para sua amante. Tudo o que ele queria era o reconhecimento do seu sacrifício, mas tudo o que conseguiu foi desdém. Por quê? Ele sempre foi leal, então por quê? Ele sempre a admirou, mas ela nunca olhou para ele. Isso foi tão injusto.
Foi quando ele perdeu a vontade de resistir. Ele rachou e contou tudo. Esse era o plano da nobre sereia desde o início. Ela enviaria um assassino para matar Jaqui e culpar a Gargan. Isso teria lhe dado bastante tempo para planejar. Quanto mais o pobre rapaz falava e mais lívida ela ficava. Ele é um mentiroso. Não confie nele. Não tem como eu. Não se preocupe. Eu te perdoo. A voz do cavalo marinho soou tão legal, mas foi então que ele correu em direção a ela. Não! Um grito doloroso escapou dela enquanto ela tentava fugir sem sucesso. Um segundo depois, seu corpo ensanguentado estava em suas mãos enquanto ele ria sadicamente. Oh, bem, isso deve dar um bom exemplo. Ele assentiu, satisfeito, levando-a embora e matando mais guardas. Devolva a senhora, a RGG. Eu vou impedir você de, craque. Assim que passou pelo campo azul de Lily, ele riu enquanto olhava diretamente para a companhia escondida de Jaqui. Não se preocupe, será a sua vez em breve, hehe. Até Jaqui sentiu seu sangue gelar. Eles tiveram que lidar com esse monstro. Negociar estava 100% fora de questão agora. Ele se virou para seus homens trêmulos. Alguém tem uma ideia de como derrotar aquele cara? De derrotá-lo, 0_0. Fim do capítulo. Capítulo 365, Infiltração na prisão. Derrotar Gargan? Isso era possível? Todos no reino da sereia queriam saber quem era esse terrível cavalo marinho. Ainda assim, ele certamente teve um ótimo timing, chegando logo antes do início da guerra com os humanos. Destruindo um nobre hífen maior que fator de choque. Agora havia muitos civis que clamavam por Gargan para liderá-los, alguns até desejando que ele substituísse a imperatriz. Os fortes eram frequentemente adorados. Depois veio o golpe de misericórdia. Jaqui recebeu a notícia de que algumas sereias de sangue nobre já haviam mudado de acampamento, juntando-se ao ser tirânico. A cada segundo, a facção do homem cresceria até se tornar um monstro totalmente imparável, e então seria o fim do jogo para ele. Gole, comandante, e agora? Suas tropas estavam ansiosas, algumas insistindo para que ele fugisse da cidade e se escondesse na praia ou algo assim. O vilão viria atrás dele, a coisa mais inteligente a fazer era sair o mais rápido possível. Correr? Não posso, ainda não. Jaqui recusou categoricamente. Afinal, ele tinha que encontrar a garota abóbora primeiro. Contanto que ela estivesse segura, então ele não se importaria de evacuar este reino subaquático esquecido por Deus o mais rápido possível. Lucro. Enquanto isso, suas tropas olhavam para ele com admiração. Sempre que se lembravam de Gargan, eles perdiam o controle dos nervos, mas Jaqui queria enfrentá-lo de frente, claro, comandante. Jaqui não pôde deixar de dar um sorriso irônico, ele ainda nem havia compartilhado seu plano. Então, novamente, isso não importava porque eles acreditavam nele mais do que confiavam em si mesmos. Todos vocês, vamos derrubar a capital da sereia. Quero que brilhe tanto que segue os olhos dos nossos inimigos. Agora, saiam. Ele os enviou no que parecia ser a missão mais inútil de todos os tempos, e ainda assim eles nem sequer piscaram. Em pouco tempo, bum! Faísca! Crackle! Fogo choveu na cidade da sereia enquanto explosões ecoavam por toda parte. Sobre o que? Estamos sob ataque. Inúmeros espectadores gritaram de medo, apenas para parecerem perplexos um segundo depois. Havia algo errado com o assalto. Houve tantas explosões e quase nenhum dano. Que tipo de efeito estranho estava acontecendo? Jogar aqui? Foi tudo feito com fogos de artifício, baratos, mas serviu para capturar a atenção de todos. As cores brilhantes foram a diversão perfeita. Intrusivamente irritante para um cara que não estava por perto naquele momento. Melhor se tornar mais difícil de encontrar. Jaqui virou uma esquina, reaparecendo um pouco diferente. Sua pele agora era verde azulada e ele tinha escamas adornando seu rosto. Partes de lagarto mais cola primitiva igual a ótimo disfarce. Isso só torna o anfitrião mais visível. Muitos olharam para ele de forma estranha, pois ele realmente era escamoso. Mas e daí?
Ele não se importava de ser visto, desde que não fosse reconhecido. Cara escamoso estranho não igual a comandante de aparência humana. Assim, ele não apenas não fugiu, mas mergulhou mais fundo na cidade. Não demorou muito para chegar à área comercial mais movimentada de todo o Reino da Sereia. Por toda parte havia comerciantes animados anunciando seus produtos enquanto possíveis clientes iam de loja em loja tentando encontrar algo interessante. O lugar ficou ainda mais animado com os flashes de luz ao longe. Quanto ao que o trouxe aqui, informação. Na verdade, demorou apenas um pouco para encontrar o alvo perfeito. Um comerciante bem vestido, rico o suficiente para ter muito poder, mas não exatamente um nobre. Ele também se contorcia levemente toda vez que, nobre, era mencionado, ele não gostava deles. Ei, amigo, como vai? Além disso, por que aqueles biscoitos de abóbora são tão populares? Jack, inocentemente, perguntou ao homem. Abóbora, zombar, esqueça isso. Em vez disso, vou vender biscoitos de algas. Agora, esses são o verdadeiro negócio, não algum produto estrangeiro trazido por alguém de fora. Estranho. Conte-me mais. Ah, um lapso de língua, não foi isso que... Não se preocupe, estamos do mesmo lado aqui. Não é natural que nosso povo coma essa porcaria. Alguma ideia de onde alguém poderia encontrar o responsável por isso? Isso, você sabe, para uma visita. 0_0 gole. Esse cara poderia ser um terrorista. O comerciante de repente sentiu suas costas suadas frias. O lógico era denunciar o cara, mas a ganância do comerciante rapidamente assumiu o controle. Forneça informações maior que Strange negocia com concorrente maior que vendas de biscoitos de algas marinhas aumentaram maior que dólar. Um grande sorriso cresceu no rosto do NPC. Terceira rua à esquerda, então você, ele passou a dar instruções detalhadas, tão precisas que ficou claro que um plano de sabotagem havia passado pela cabeça do homem. Pista vital obtida. Encontre a origem do biscoito e encontre a garota abóbora. Como alguém disse, bastava seguir as migalhas. Mas isso não era algo que ele faria sozinho. Não demorou muito para encontrar seu companheiro eterno. Uau, belo disfarce. Exceto que o pequeno estava completamente sozinho. Aparentemente, a enguia se juntou à guilda mercantil local em busca de informações, bastante inútil em retrospectiva. Ah, tanto faz, vamos deixá-lo em paz. Temos uma reunião urgente aqui. Uau, você a encontrou? O que eles estavam esperando? Era hora de trazê-la de volta para casa. O lobinho já estava correndo, seguindo as instruções de Jack. O destino deles era na periferia. Chegou à pequena mansão na floresta. Uau, é realmente aqui? Diante deles havia uma mansão bem modesta, se não fosse pela mortal formação de água que a protegia. A magia criou um fluxo turbulento que reduziria qualquer invasor a pedaços. TCH, acho que teremos que entrar pelo portão da frente. Ainda assim, isso será uma dor. O lugar estava repleto de guardas. Por outro lado, havia um ar peculiar neles, como se também estivessem preocupados com o interior. Guardas, não, carcereiros, a segurança é tão rígida. Não vamos lidar com tantos deles de uma vez. Uau, vamos atacar, nós podemos fazer isso. O lobinho não aguentava mais, pronto para atacar os guardas a qualquer momento. Já havia classificado todos eles como bandidos por sequestrar a garota abóbora. Não se atreva, ouça bem, não podemos ser vistos, você entende? Essa é a única maneira de mantê-la segura enquanto saímos do local. Jack advertiu severamente. Não pôde deixar de engolir em seco. Quase cometeu um erro imperdoável. Mas agora estava confuso. Como eles deveriam entrar furtivamente? Assar requer ingredientes. Usaremos isso a nosso favor. Uau, como? Cortar o suprimento deles? O oposto. Um desnorteado simplesmente seguiu Jack enquanto eles saíam em uma missão para encontrar quem fornecia os ingredientes ao lugar, encontrando rapidamente o cara responsável. Suborno. Implorar.
Ele sentiu que todas as opções eram tão arriscadas. E se ele, acidentalmente avisasse o NPC, este último avisando os carcereiros que ele estava vindo? É por isso que ele se apresentou como um comerciante geral, do tipo que venderia qualquer coisa que ele, coincidentemente, conseguisse. Eu tenho abóboras de alta qualidade aqui. Alguns soldados os pegaram em um ataque à superfície, e alguém me disse que você poderia tirá-los de minhas mãos. Que tal? Jack propôs, 2 ouro cada, 5 ouro, eles são tão gordos. 2 ouro é suficiente para a produção. Suspiro, 3 ouro, tudo bem. Não demorou ansioso para concluir seu negócio, Jack mencionando casualmente a rapidez com que as abóboras estragaram. De qualquer maneira, não havia como um pescador saber melhor. Temendo a depreciação do valor de seu novo produto, o comerciante se apressou em organizar uma remessa para a mansão, ingresso. Os 2 conspiradores não demoraram muito para se esgueirar em direção ao vagão de transporte. Alguns preparativos depois, os 2 mergulharam alegremente nos sacos de farinha que estavam por toda parte. Fique perfeitamente imóvel. Uau! Stealth. Claro, Jack fez os preparativos necessários. Mais adicionados buracos para respirar. Mais adicionada formação básica de ocultação mágica. Mais bolsas escolhidas que teriam menos probabilidade de serem revistadas. Antes que eles percebessem, sua jornada de armazenamento de sacos de farinha começou. Eles sentiram cada solavanco na estrada e a espera foi insuportável, mas eles resistiram, sem dar um pio. Então, depois do que pareceu uma eternidade. Pare! Identifique-se! Uma voz autoritária parou o carrinho. Não demorou muito para que os guardas embarcassem na carroça, batendo os pés com garras no piso. Tocar! Tocar! Oh Deus, estava chegando mais perto. Então houve um som agitado quando alguns sacos aleatórios foram abertos para verificar seu conteúdo, uma voz de suspeita ressoou. A próxima remessa só estava planejada para a próxima semana. Qual o significado disso? Consegui adquirir abóboras através de um canal secreto meu, olha. É melhor trazê-las o mais rápido possível para que mantenham o frescor. O comerciante irradiava orgulho. Legal, sua arrogância acabou de ajudá-los muito. Chamá-lo de seu canal secreto deu-lhe legitimidade, os guardas nem sequer pensaram em aprofundar a história. Eles nunca ouviram falar do vendedor de abóbora suspeito e aleatório. Tudo bem, deixe-o passar. A carroça entrou no local e pessoas foram chamadas para levar os ingredientes ao armazenamento. Só assim, eles passaram pela primeira camada de segurança. Conseguiu-se infiltrar na mansão misteriosa. Missão personalizada, encontre a garota abóbora. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Uau, e agora? Agora esperamos. Esta seria uma noite e tanto, e não apenas para eles. Enquanto os 2 infiltrados ganhavam tempo, Mermaid City rapidamente reuniu todos os encrenqueiros, também conhecidos como Unidade de Jack. Todos vocês, o que vocês têm a dizer por si mesmos? Tal perturbação merece a morte. O general das 1000 armas repreendeu-os em voz alta. Foi então que todos deram os sorrisos mais inocentes, lembrando-se perfeitamente do que Jack os havia instruído a responder. Isso foi um exercício de treinamento, senhor. Pelo que... Fim do capítulo. Capítulo 366, Jukin guardas loucamente. Na calada da noite. Psiu, hora de sair. O murmúrio de Jack acordou o lobinho, este emergindo do saco de farinha totalmente branco como a neve. Uau, mais minutos. Vamos, temos que salvar a garota abóbora. Uau, estou de pé. Vamos já. Jack rapidamente tirou roupas escuras de ninja de seu inventário, os 2 cobrindo os pés com pano para remover o som de seus passos. Era hora de caçar. Agora lembre-se, esses guardas não parecem fáceis de derrotar. Ataque furtivamente ou evite-os completamente. Temos que estar atentos. Jack lembrou. Os 2 saíram da despensa sem ninguém para impedi-los. Felizmente, parecia que a segurança da cozinha era muito ruim.
Os proprietários não esperavam que os inimigos a usassem para se infiltrar. Partes do chão estavam cheias de água, mas a superfície acima tinha bastante ar. O oxigênio era necessário para alimentar os fornos em garrafa colocados em diversas bancadas. Cuidado para não pisar na água. Fique no caminho de pedras secas. Caso contrário, deixaremos poças de água por toda parte. Jack comentou, franzindo a testa. Que tipo de infiltração aconteceu no centro da maldita sala deles? Isso foi tão triste, se ao menos ele tivesse aprendido a dobrar a água naquele exato momento. De qualquer forma, os dois saíram rapidamente da cozinha, pousando em um corredor muito claro. Isso se devia aos cristais azuis brilhantes incrustados nas paredes, tão bonitos quanto inconvenientes. Uau! O que estamos esperando? Tempo, o momento perfeito. Jack não simplesmente correu para frente. Não, ele queria acertar o momento das patrulhas. Assim permaneceram perto da porta da cozinha, prontos para se esconderem a qualquer momento. 1, 2, 45, 54, 113, então sons de respingos. Esta era a janela de ação deles, muito curta. Qualquer combate poderia facilmente levar ao desastre nesse caso. Prepare-se. A cada 2 minutos nos escondemos. Os dois correram, seguindo o caminho de pedra. Cada vez que ouviam os sons de respingos, sabiam que precisavam encontrar um lugar para se instalar. Eles frequentemente entravam em portas aleatórias, já que tendo que arrombar muitas fechaduras básicas. Muitos quartos tinham até ocupantes, animais de estimação dormindo que faziam o possível para não acordar. Assim seguiram em frente, logo desenvolvendo um ritmo para evitar as patrulhas. Eles estavam simplesmente avançando, já que tentando sentir uma aura familiar. Mas os problemas apareceram quando eles estavam ficando confiantes em suas habilidades de evasão. Respingo, respingo, besteira. Fale sobre um momento horrível. Guardas, moradores, eles estavam tão fora de sincronia com as outras patrulhas. De qualquer forma, eles tiveram que desaparecer antes que os recém-chegados pudessem vê-los. Tarde demais para voltar atrás e se esconder. Definitivamente, outro grupo os localizaria se tentassem isso. Eles ficaram presos em um corredor iluminado, sem absolutamente nenhuma cobertura. Uau! Lutar? Não, não podemos. Muito arriscado. Jack não hesitou mais, agarrando um e se lançando no ar. O chute mais a magia do vento os trouxe até o teto. Então ele agiu como um Homem-Aranha, agarrando-se a ele para salvar sua vida. Mas mesmo assim, eles se levantaram como um polegar machucado. Com um aceno de mão, ele enviou uma lâmina de vento em direção ao cristal mais próximo, extinguindo e mergulhando a área na escuridão. Sombra, é a sua vez agora. Sua sombra de repente se contorceu como se estivesse viva, engolindo os dois diligentemente. Eles deixaram de ser visíveis para se tornarem uma estranha mancha de escuridão. Então eles esperaram, cruzando os dedos enquanto 2 caras apareciam. Ah, um cristal de luz acabou. Que suspeito. Os NPCs usavam equipamento de coral completo e estariam longe de ser alvos fáceis. Nível 50, maldito nível 50. 2 deles para arrancar. O cara olhou para o lugar, fixando-se de repente no teto. Ei, aquele lugar é bem mais escuro do que deveria. Tem algo errado com ele, certo? Suspiro. Irmão, isso se chama sombras. Isso meio que acontece, principalmente à noite. Quem foi mesmo que queria fazer um lanche noturno? Vamos nos apressar já. O primeiro parecia especialmente relutante enquanto olhava para a localização deles. Mas justamente quando os dois começaram a surtar, ele finalmente cedeu. Tudo bem, mas vou relatar isso apenas no caso. Os dois então saíram, já que agradecendo a Heaven. Esta foi uma decisão difícil. Mas também significava que o truque da luz não funcionaria mais. Uma pedra com defeito? Aconteceu. 2 em rápida sucessão? Improvável. Eles continuaram, orando para que não houvesse mais problemas. Infelizmente não havia como isso ser tão fácil. Aconteceu quando eles tentavam se esconder em um quarto.
Um NPC adormecido de repente deu um pulo, todo o seu corpo brilhando de suor frio. Ele estava tendo um pesadelo e de repente acordou, só para enfrentá-los diretamente. Quem são vocês? Um lobo. Mum não hesitou quando bateu a pata no homem. Exceto que o ataque foi instantaneamente bloqueado por um escudo protetor verde. Um artefato? Esse bastardo estava seriamente embalando uma defesa pesada. Ele esperava ser assassinado enquanto dormia ou algo assim. Que previsão! Lutar e quebrar o escudo? Demasiado longo. Negociar com o homem? As chances de funcionar eram mínimas. Foi quando Jack tentou um plano tolo. Muhahaha, mortal, eu sou o demônio do sono do reino inferior. Desta vez finalmente consegui prender sua alma. Jack rugiu. O que? Que nada original. Esta é a sua reação? Que tal você pirar um pouco? Você já caiu no meu feitiço inquebrável. Que feitiço? O feitiço incrivelmente potente do qual ninguém consegue acordar. Um lobinho totalmente perplexo entrou na conversa. Uau! O que diabos estava acontecendo agora? Eles estavam atacando o cara ou não? O homem olhou para o lobo, com a mandíbula aberta. Este lobo estava falando? Além disso, o que diabos havia de errado com seu pelo? Por que era laranja? O que quer que o lobinho tenha dito, fez o diabo reagir. Não ou, por que você disse a ele como quebrar o feitiço? TCH, ele estava ficando exaltado e pronto para lutar contra nós também. O homem estremeceu em estado de choque. Espere, isso poderia ser um sonho? Tinha que ser, certo? Sleep Devil, Lobo Laranja, a cena estranha, tudo apontava para um pesadelo. Mas esse diabo era real. De qualquer forma, parecia esperar que eles lutassem. Por quê? Uau, você está certo. Mesmo que ele saiba, ele não está calmo o suficiente para fazer isso. A alma dele é nossa, hehe. Mesmo agora, a dupla estava rindo às suas custas. Mesmo que tudo apontasse para um pesadelo, tudo parecia tão real, e o perigo provavelmente também era. O que ele deveria fazer? O que o lobo disse? Um método para quebrar a Maldical. Espere, talvez ele só precisasse acordar. Mas como alguém faria isso? Ah, a parte calma. Ele não teria simplesmente que dormir em um sonho para acordar na vida real. Tinha que ser isso. O NPC tentou retornar para a cama com a barreira ainda protegendo seu corpo. Foi então que a expressão do Sleep Devil mudou completamente. O ser odiou absolutamente a ideia. Foi então que o presunçoso residente deu um sorriso vitorioso para Jack enquanto ele simplesmente voltava a dormir, totalmente convencido de que estava exorcizando um demônio do sono. Mum assistiu tudo acontecer, com confusão escrita em seu rosto fofo. Esse cara-peixe era um completo idiota ou havia algo que ele havia esquecido. Mas então Jack arrastou seu parceiro para fora, o caminho finalmente ficou livre. A patrulha do outro lado já havia passado e agora eles poderiam progredir. Recalibrando a inteligência do NPC. Aumentando. Reticências. Baixando. Aumentando. Erro. No fundo, o sistema estava pirando. Por um lado, as ações do NPC foram tolas, mas sua inteligência lhe permitiu ver as pistas de Jack. Jack não pôde deixar de rir ao ver as lutas da IA. Obviamente teria que aumentar a sabedoria dos inimigos, mas este era um desafio totalmente diferente. De qualquer forma, eles continuaram progredindo. Eles estavam cada vez mais próximos, os dois simplesmente sabiam disso. Jack podia sentir a aura dela, e ela ficava mais forte a cada segundo. Eles tinham isso. Então eles finalmente chegaram ao fim da jornada. Era uma área tipo bunker com portas enormes que lembravam o palácio. O problema é que estava ainda melhor guardado que o portão da frente. Que tipo de conceito maluco foi esse? Como eles deveriam contornar os inimigos? Uau! Vou atrair a atenção deles. O lobinho estava pronto para se sacrificar pela causa. E daí se ele morreu? A única coisa que importava era a missão de resgate. Espere, não.
O último cara estava meio acordado, na melhor das hipóteses, e mais fácil de enganar, mas provavelmente não funcionará contra eles. Eles vão soar o alarme assim que verem você. Afinal, não havia lobos na área. Eles perceberiam instantaneamente que havia algo antinatural na situação. Na verdade, posso ter uma ideia. Dessa vez Jack os fez voltar atrás. Eles tinham visto muitos quartos no caminho e muitos tinham animais de estimação lá dentro. Era exatamente disso que ele precisava agora. Não demoraram muito para encontrar um golfinho, rápido, aquático e provavelmente valioso. Foi a isca perfeita. Jack agarrou-o e dirigiu energia demoníaca para ele. Não foi o suficiente para ferir gravemente a pobre criatura, mas foi o suficiente para deixá-la enlouquecida por um tempo. Corrompeu temporariamente uma criatura inocente. Isso definitivamente tem que ser ilegal. Então os dois retornaram para a sala fortemente vigiada, jogando o golfinho no canal próximo. Imediatamente começou a nadar em direção à porta. Isso é, um golfinho? Espere, esse é o animal de estimação do líder do esquadrão. Rápido, pegue-o. Não o deixe nadar. Como um golfinho bobo foi tão eficaz? De qualquer forma, a dupla aproveitou o tempo enquanto estavam distraídos para entrar furtivamente. ... E lá estava ela, garota abóbora. Mas então eles viram o estado dela. O que aqueles bastardos fizeram com você? Fim do capítulo. Capítulo 367, Gangue vs Monstro de Algas Marinhas. O que aqueles bastardos fizeram com você? Jack gritou. A garota abóbora estava no meio da sala, mas ela era uma prisioneira. Seu corpo estava preso em uma grande massa contorcida de coisas que pareciam algas marinhas. Que porra foi essa? Ela estava em coma com uma grande pedra preciosa no peito, a coisa toda parecendo extremamente antinatural. Uau! Está comendo ela! O lobinho percebeu instantaneamente o que estava acontecendo. Eles tiveram que agir rapidamente enquanto ela ainda estava viva. Sem se preocupar com sua segurança, correu em direção a ela. Ao seu lado estava seu mestre. Alimentado por pura raiva, ele até o ultrapassou. Nunca Mum viu seu mestre tão zangado como estava agora. Saia de cima dela, sua estranha abominação vegetal. Mas à medida que se aproximavam, a massa aparentemente ganhou vida. Seja lá o que fosse, ele não queria dividir o lanche. Estava decidido a roubar toda a sua força vital. Ele finalmente alcançou a maldita coisa. Menor que a amálgama de algas marinhas sencientes. NV55, Droplet, Leaf _Fluttering_Wind, maior que. Nível 55, ele teria esperado que fosse mais forte, mas isso era uma boa notícia. Ele gerou uma lâmina de vento afiada, enviando-a voando em direção à criatura. A coisa aparentemente percebeu o que era isso, agrupando de repente toneladas de algas marinhas para formar um escudo protetor. O ataque pousou e, nada. Nenhum efeito. Com este escudo, seria facilmente capaz de bloquear ataques à distância. Mas isso significava simplesmente que eles precisavam se aproximar ainda mais. Perto. Certifique-se de se esquivar. Foi quando eles entraram no alcance do monstro. Tapa, tapa, tapa. Ele fez chicotes mortais com algas marinhas, golpeando-as. Ser pego significaria sofrer o mesmo destino da garota abóbora. Os erros eram totalmente imperdoáveis. Jack se abaixou, virou as vinhas e até deslizou ao lado delas. Como o chão estava coberto por cerca de 1 metro de água, às vezes ele surfava mesmo. Os dois puderam sentir a aura da criatura, ela estava tão irritada quanto intrigada. Como o invasor conseguiu evitar seus ataques? Vadia, por favor, você tem o mesmo padrão de ataque dos nossos arbustos em casa. Claro, isso foi um exagero, mas funcionou bem como provocação. Jack queria ter certeza de que o foco continuaria nele como até agora. Ele foi cada vez mais longe, a poucos metros do inimigo. Mas os últimos metros foram os mais desafiadores. Não houve absolutamente nenhum tempo para se esquivar.
Não era uma questão de habilidades, mas de especificações brutas. Ele simplesmente não conseguia competir com os múltiplos apêndices da planta, e a maldita coisa sabia disso. Mas havia esquecido um detalhe vital. Uau! Morrer! Um sol ardente de repente atacou as costas da criatura. O ataque furtivo de Mum caiu direto nas algas marinhas, queimando grandes pedaços delas. Sucesso! Agora tudo o que restava era slap. O pobre lobo foi esbofeteado, mas deixou uma marca incrivelmente grande nas defesas da criatura. Perfeito! Jack correu para frente, alcançando o monstro, cortando os últimos tentáculos em seu caminho. Ela estaria segura e... Não! Algo estava errado, muito errado. Quando ele estava prestes a salvá-la, seu rosto ficou distorcido, com horror brilhando nele. Ele não demorou e recuou a toda velocidade. Foi quando ele começou a resmungar como se tivesse enlouquecido. Por quê? Uau! O que aconteceu? O lobinho estava totalmente confuso. Seu dono estava prestes a ter sucesso. Uma barreira invisível, talvez. Ele olhou para Jack em busca de respostas. Ele se fundiu com ela. Aquela maldita coisa se fundiu com ela. Se a eliminarmos de forma imprudente, ela morrerá. Ele explicou solenemente, o lobinho ofegando e choramingando. Que cruel! Que tipo de trama trágica e sinistra foi essa? O herói correndo para salvar a princesa em perigo, apenas para que sua ignorância fosse sua ruína. Jack olhou para o ar vazio com intenção de matar. Este sistema é totalmente inocente. Bônus XP concedido. Bônus. Tanto faz. Ele tinha negócios mais importantes para tratar. O que ele poderia fazer em tal situação? Algumas ideias passaram por sua mente. 1. Puxá-la para fora disso incrivelmente lentamente. 2. Usar um artefato mágico para complementar sua vitalidade perdida. 3. Ter uma discussão homem-planta com a abominação das algas marinhas. 4. Prender sua alma com uma necromancia feitiço, enviando-se em uma missão maluca de ressurreição. Realmente havia muitas opções, mas todas eram igualmente ruins. Ele estava sem tempo, recursos e já havia irritado a maldita coisa. Quanto à opção de necromancia, foi talvez o pior. Ele poderia ter tentado isso com qualquer outra pessoa, mas a especialidade dela era a magia da vida. Sua própria existência resistiria ao feitiço. Que tipo de desafio de merda foi esse? Na verdade, havia uma última opção, que ele ignorou inconscientemente no início. Ele sempre poderia não fazer nada. Eles poderiam simplesmente ir embora, deixando-a como alimento para a monstruosidade das algas marinhas. Dado o seu potencial de magia da vida, a maldita criatura provavelmente levaria uma eternidade para ordenhá-la. Saborearia lentamente até a última gota de sua vitalidade enquanto ela permanecesse presa e inconsciente. Ela permaneceria viva, mas por quanto tempo? E isso poderia ser chamado de viver. Uau! O que devemos fazer? Não sei, não sei. O lobinho podia sentir a tristeza na voz de seu dono. Esse sentimento de desamparo foi o pior, especialmente considerando o quão próximos eles estavam. Isso foi péssimo. Para piorar a situação, a abominação começou a balançar como se quisesse provocá-los alegremente. Um segundo depois, começou a zumbir como se fosse um cristal ressoando. Estava alertando os guardas. Eles tiveram que sair, e agora? Assim que os guardas viessem investigar, seriam detectados e seria o fim. Ou eles aumentariam a segurança ou mudariam completamente a garota abóbora. Jack relutantemente virou as costas, pronto para sair, mas então ele parou. Sua cabeça lhe disse que era o melhor curso de ação, e ainda assim. Não, se partirmos agora, não há garantia de que seremos capazes de salvá-la mais tarde. Ela não gostaria de viver assim. Ele suspirou pesadamente. Uau, sim, com certeza. Aqui está o que faremos. Quanto mais o lobinho ouvia e mais louco o plano parecia. Este foi menos um plano de resgate e mais um plano de suicídio, levando à morte permanente. Como um companheiro leal, Mum não teve escolha senão aconselhar seu mestre, eles estavam enlouquecendo fazendo isso.
Perigo, morte, calamidade, era da garota abóbora que eles estavam falando. Sem ela, quem cozinharia? Quem daria tapinhas na cabeça deles? Quem brincaria de buscar com eles? Ninguém. Ninguém faria isso. Garota abóbora maior que infinito. Para a garota abóbora. Por um segundo, até a criatura ficou perplexa com a imprudência deles. Mas então lutou ainda mais do que antes. Desta vez soube tomar cuidado com o lobo. Cada metro que conseguiram cruzar estava repleto de suor e sangue, o monstro lenta mas seguramente destruindo seu HP. Nesse ritmo, eles morreriam muito antes de conseguirem realizar algo relevante. Na verdade, o que eles estavam tentando fazer? Eles finalmente decidiram matá-la. Os dois continuaram andando e quando estavam entrando na zona de matança. Bum! Estrondo! Estrondo! Jack jogou inúmeros consumíveis na coisa. Quase não causaria nenhum dano, mas as explosões seriam suficientes para interromper o golpe de ervas daninhas do inimigo. Agora, Lua, só um pouco mais. Um geyser de fogo irrompeu do chão. O movimento finalizador do lobo foi usado para limpar os últimos fragmentos restantes no caminho, Jack finalmente alcançando-a. Mas mesmo agora, ele não poderia levá-la para sair. Qual era o objetivo? O monstro sentiu sua luta, trazendo suas vinhas de volta para matá-lo. Tudo o que ele fez foi abraçar o corpo macio de seu amante. Foi isso? Essa era a tarefa pela qual ele estaria morrendo. Que tipo de besteira foi essa? Mas em vez de entrar em pânico, ele começou a sussurrar no ouvido dela. Eu sei que você está aí em algum lugar. Essa coisa se fundiu com você e é muito poderosa, mas você pode fazer algo a respeito por dentro. Você pode me ouvir? Siga minha voz e destrua a consciência daquele filho da puta. Eu acredito em você, você conseguiu isso. Aspas. Mas se você não fizer isso, não consigo imaginar um lugar melhor para morrer. Bem, eu teria preferido que você não estivesse em coma, você sabe, mas ainda assim. Seu discurso motivacional rapidamente se transformou em divagações incoerentes. Esta foi a última tentativa de um louco que não conseguia desistir, tão lindo quanto lamentável. Não posso fazer muito, mas espero que isso ajude. A energia roxa resplandecente viajou de seu coração para sua mão, logo penetrando nela. Jack deu um sorriso brilhante, e ficou sem vida, sua alma desapareceu completamente. SOT Transfer D detectado. Isso não deveria ser possível. Isso não afetará apenas o jogo. Erro. Inicializando o protocolo de emergência. Fracasso. Jack estava jogando a aposta mais louca de todas. Ele estava oferecendo sua existência à sua amada para ela usar como arma. Ele havia preparado tudo para uma luta loucamente violenta de consciência interior. Ela teria que ir contra a psique de uma criatura muitas vezes o seu nível, suas chances eram mínimas, na melhor das hipóteses. Se ela falhasse, as consequências seriam desastrosas para ele. Ele estava certo disso, mas e daí? Esta foi a sua escolha, tornada possível pela sua mais recente transformação da alma. O monstro das algas assistia estupefato, o sistema continuava gerando mensagens de erro e um lobinho observava pacificamente tudo acontecer. Por que se preocupar? Era da garota abóbora que eles estavam falando. Felizmente, ele se enrolou no chão para tirar uma soneca. Mas uma hora depois, foi subitamente acordado por um rugido poderoso. O monstro estava de volta e ainda mais forte do que antes, suas vinhas se estendendo em todas as direções. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha da garota abóbora, e então... Cachá! A gema incrustada em seu peito se quebrou em 1000 pedaços. Isso significava que eles falharam. Uau! Ó droga! Fim do capítulo. Capítulo 368, A Última Resistência da Lua. Houve uma luta mental entre Jack mais garota abóbora vs a abominação das algas marinhas, mas só o último voltou. Não, isso não poderia ser. De repente, o mundo passou de colorido a incrivelmente sombrio. Olhou para o corpo imóvel de seu mestre em descrença e desespero.
Agora a maldita árvore estava até fazendo uma dança da vitória sobre seus cadáveres, regozijando-se por ganhar uma nova fonte de alimento. Uau! Bastardo! Devolva-os! Foi quando o pobre lobinho enlouqueceu de raiva. Parou de se preocupar com o quão forte o inimigo era e todo o medo da aniquilação deixou sua mente. Isso os traria de volta. O inimigo mudou seu padrão de ataque. Antes, ele havia tentado de todo o coração matá-los, mas agora queria capturá-los. A coisa obviamente decidiu provar a força vital de um lobo. Era um inferno de vinhas, algas marinhas por toda parte tentando contê-lo, e ainda assim ele não desistiu. Afinal, seu mestre era mais importante que sua própria vida. Uau! Tome isso, sua coisa má! Com um uivo poderoso, Mun fez chover fogo sobre o inimigo. Mas justamente quando estava começando a funcionar, não funcionou. A criatura aprendeu com suas experiências anteriores com o fogo de Mun. Desta vez usou seus apêndices para sugar um pouco da água ao redor, extinguindo-se instantaneamente. Magia de fogo do lobo hífen maior que inútil. Isso forçou Mun a confiar em suas garras e mandíbulas, mas a criatura era tão grande que mesmo uma mordida sólida mal a machucaria. O pobre lobo teve que chegar à deprimente conclusão de que toda a sua bravura era inútil. Poderia tentar pelo resto da eternidade, sem sucesso, com o inimigo capaz de se regenerar. Uau! Isso é tão injusto! Mas em vez de chafurdar em desespero, o lobinho se perguntou o que seu dono faria em tal situação. Ele certamente não desistiria. Ele repetia muitas vezes que nada neste mundo era invencível, tudo tendo o seu método claro. O problema era a falta de conhecimento ou força. Falta de força, definitivamente, mas a distância entre eles era tão abismal que seu mestre já teria morrido antes de terminar o treinamento. Não, ele teve que desenvolver um truque para superar isso. Exceto que tipo de truque poderia funcionar aqui? E se acabasse e voltasse com as tropas temporárias de Jaque? Eles eram bastante decentes em alquimia e seriam capazes de lançar algumas coisas legais no inimigo. Não, isso não funcionaria, a parte furtiva seria um problema. Não havia como todos conseguirem voltar furtivamente para dentro da mansão. Quanto a trazer apenas algumas elites, que elites? Que tal implorar ajuda à Imperatriz? Ela o resgataria com certeza, certo? Mas ela perceberia instantaneamente que ele era realmente humano, certo? Isso também não funcionaria. O cérebro de Mun estava superaquecendo seriamente de pensar em todos aqueles planos malucos. Se ao menos pudesse ter o cérebro do seu mestre. Toda solução potencial era um beco sem saída. A criatura também estava decidida a impedi-lo de pensar. Que irritante! Se ao menos mais alguns animais de estimação estivessem aqui para servir de distração. Não, isso também não teria funcionado. O monstro estava atacando rápido demais para eles conseguirem acompanhar. Se ao menos houvesse mais algumas Muns aqui. Espere. O lobinho de repente sorriu de alegria. Era isso. O que deveria fazer? Deixar Jaque para trás e fugir sozinho. Realmente não poderia aceitar isso. Além disso, fugir era possível neste momento. Talvez isso exigisse uma última resistência heróica. Mun ficou furioso. Ele arranhou e mordeu os inimigos, jogando bolas de fogo como distração. Eles bloqueariam os feitiços com água, criariam nuvens de vapor e atacariam vingativamente usando-os como cobertura. Não demorou muito para que os inimigos ficassem cheios de ferimentos, com o sangue manchando o local. Foi impressionante que Mun tenha feito tudo isso carregando seu mestre. Mas a cena parecia mais sangrenta do que era. Os inimigos ficaram todos feridos, mas nenhum estava em condições críticas. Sempre que um guarda era ferido, eles recuavam para se curar enquanto outros os protegiam. Isso significava que o lobo estava gastando sua energia inutilmente. Mun olhou para a saída com tristeza. Era totalmente inutilizável, pois uma torrente de novos guardas continuava avançando. Lutou bem, até o fim. Lutou tão valentemente que até os seus inimigos ficaram maravilhados com a sua coragem. Mas foi tudo inútil.
Os guardas até conseguiram prendê-lo dentro de uma prisão de água, que ficava cada vez menor a cada canto. Ele não conseguia mais se esquivar, um lobo pronto para o abate. Uau! Desculpe, mestre, eu tentei. Ele continuou mordendo, mesmo quando suas pernas pararam de funcionar. Mas então sentiu trepadeiras envolverem seu corpo, imobilizando-o completamente. O monstro de algas marinhas arrancou seu corpo dos guardas, pronto para devorar sua presa. Este foi o fim. Lá se vai qualquer interrogatório. E espere, o que está acontecendo? Não é comê-los? Os guardas exclamaram de repente quando uma cena estranha apareceu diante de seus olhos. As algas realmente capturaram o lobo, mas em vez de comê-lo, estavam acariciando seu pelo. Que tipo de resultado foi esse? Mas então ficou ainda mais estranho quando o cara inconsciente recebeu o mesmo tratamento. Que porra é essa? Uau! O quê? Assim como todos estavam igualmente confusos, o corpo de Jack tremeu de repente. Suspiro. Ele saltou para cima, despertando. Não demorou muito para inspecionar a sala, vendo todos os guardas. Mas em vez de entrar em pânico, ele simplesmente acenou para eles. E aí? E aí? Ele não estava um pouco relaxado para um intruso. Alguns guardas em estado de choque acenaram inconscientemente de volta. Uau! O que está acontecendo? O coração do lobinho batia mais rápido do que nunca. Seu mestre estava bem? Esta foi uma ótima notícia, mas não poderia ser mais intrigante. A árvore era amiga deles agora. Como? Jack gesticulou para a árvore colocá-los no chão, a coisa obedecendo obedientemente. Então ele se virou para o atordoado Mum-Mum, rindo enquanto coçava a cabeça de vergonha. Bem, parece que entendemos um pouco mal. Aquele cara das algas ali realmente estava se alimentando da energia dela, mas não porque estava tentando comê-la. Como isso foi possível? E todos os guardas que a mantêm prisioneira? Isso não fazia nenhum sentido. Bem, acontece que essa coisa de algas marinhas é a invocação dela, esta mansão é dela, e os guardas estão aqui para protegê-la. Uau, diga o que? É uma longa história. A voz da garota abóbora de repente ecoou. Fim do capítulo. Capítulo 369 Aventura da Garota Abóbora. É uma longa história. A voz da garota abóbora ecoou de repente, apenas para parar de repente quando dois corpos correram para seu abraço. Ela não pôde deixar de dar um sorriso desamparado para o lobo humano agindo mimado, abraçando-a sem parar. Seu coração de repente ficou tão cheio quando ela acariciou suas cabeças suavemente. Obrigado, ela murmurou suavemente. Ela sabia dos problemas que eles haviam enfrentado para salvá-la, percebendo o quão sortuda ela era. Graças ao seu envolvimento com Jack, ela entendeu o quão pouco um NPC deveria ter importância para um bravo, e ainda assim. Uau! Contanto que você esteja bem. Claro que ela está bem. Ela não é do tipo que chuta o balde tão facilmente. Ela sabe que eu não a perdoaria de outra forma. Jack brincou, mas mesmo assim o alívio estava estampado em seu rosto. Ele parecia um homem que havia alcançado a iluminação, que não tinha mais nenhuma preocupação no mundo. Ele a encontrou novamente, e isso foi o suficiente. A cena não poderia ter sido mais saudável. Mesmo assim, os guardas na retaguarda olharam para a mesma cena com olhos esbugalhados, alguns até se esquecendo de respirar. Esta era realmente a teimosa rainha da abóbora. Ela que de alguma forma instilou medo neles agora estava dando tapinhas gentis em um cara e lobo aleatório que veio sabe Deus de onde. Mais importante ainda, o referido lobo era uma fera totalmente voraz a poucos momentos. Este, lobo fofo, já os teria transformado em cadáveres se não fosse pela vantagem numérica. Até mesmo a terrível árvore de algas marinhas, que literalmente bebia sangue como alimento, assomava timidamente ao fundo. Porque parecia querer participar do abraço coletivo. Esta visão foi tão chocante que fez com que muitos duvidassem da sua própria sanidade. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Talvez já estejamos todos mortos. Deveríamos estar aqui?
Eles agitavam as pernas, caudas desconfortavelmente, sem saber o que fazer. Vendo o estado deles, a garota abóbora se virou em sua direção. Homens, temos convidados estimados. Espero que todos vocês demonstrem o máximo profissionalismo e dignidade. Quem não fizer isso ficará privado de comida por 1 mês. Entendido. Suspiros horrorizados ressoaram, os guardas mal conseguindo gaguejar uma resposta enquanto corriam apressadamente para fora da sala. A dupla homem e lobo se entreolharam com sorrisos irônicos, mas conhecedores. Sua culinária foi ótima. Ela voltou a se concentrar neles, seus olhos tão gentis quanto o orvalho da manhã. Acho que tenho muitas coisas para explicar, não é? Foi assim que aconteceu. Tudo começou em uma manhã maravilhosamente pacífica, cheia de sol, abóboras e sangue. Havia alguns ratos, como sempre, mas as árvores vivas capturaram todos eles, um trabalho realmente fantástico. Este era um negócio normal, com o barulho que vinha com ele. Para os ratos, foi 1. Conversando sobre suas guildas. 2. Tentativas patéticas de um acordo. 3. Soluços incontroláveis. 4. Implorando por perdão. 5. Mais trauma, dólar. Mas aquele dia foi muito especial, para algum cara, na verdade propôs um acordo que vale a pena. Sem que ele soubesse, o cara realmente tinha informações muito valiosas para negociar. Infelizmente, não consegui ver muita coisa. Não há algas marinhas perto do local e... O que é isso? A garota abóbora não perdeu a carranca de Jaque. Isso é ruim, muito ruim. Eu vi algas crescerem no covil de um dragão de água, mas elas não crescem perto do abismo, esse lugar não será simples. Você quer dizer, monstros não se importam com a grama, e nem a maioria das criaturas sencientes. Ou serão abominações ou algo ainda mais perverso. Gulp. O lobinho já estava em pânico, com os cabelos arrepiados, mas a menina abóbora não pôde deixar de se surpreender. Mais uma vez, ele estava falando casualmente sobre encontrar um dragão. Naquele momento, ela mais uma vez fortaleceu sua determinação. Ela não se importava de esperar por ele na fazenda, mas queria ser digna de acompanhá-lo caso ele precisasse. Ela teria que treinar e... De repente, ela foi emboscada por um beijo intenso, que literalmente lhe tirou o fôlego. Não se preocupe com as pequenas coisas, um passo de cada vez. Tudo bem, qual é o plano para agora? Vou verificar o abismo com Mum enquanto você descansa aqui. Ainda preciso que você viva uma vida longa, para que não possa se esforçar demais. Vamos precisar de equipamento de mergulho profundo por enquanto e... Perfeito. Me siga. Ela agarrou a mão dele, retomando o controle da situação enquanto o arrastava para longe. Eles deixaram um monstro de algas marinhas triste e solitário enquanto saíam rapidamente da sala. Ela começou a desfilar com ele pela base, todos os guardas olhando para eles boquiabertos como celebridades locais, muitas vezes sussurrando entre si enquanto babavam. Deus, estou com tanto ciúme desse cara. Ele deve ficar acordado a noite toda, se é que você me entende. Claro, biscoitos de abóbora infinitos, lanches infinitos da meia-noite. Quanto a quaisquer comentários obscenos sobre a própria deusa abóbora, eles sabiam disso. Uma coisa era não ter biscoitos, outra era receber uma recompensa de biscoitos pela cabeça. Não demorou muito para que o grupo chegasse a uma sala bagunçada, mas muito bem guardada, a sala do tesouro, se é que se pode chamar assim. A coisa toda foi basicamente onde os soldados largaram o saque que obtiveram aleatoriamente durante a patrulha caça. Tinha muito lixo. Um bom comerciante teria percebido instantaneamente o valor de todo aquele lixo combinado, mas um grande comerciante teria entendido que não valia a pena o problema que causaria. Por que estamos aqui exatamente? Já que não pôde deixar de perguntar. Faça sua escolha. Trocarei por tudo o que você achar útil. Havia tantos itens lá brilhando intensamente, certamente um seria útil, certo? Não, era tudo lixo, lixo brilhante.
O problema não era a qualidade, mas o fato de que a pressão aumentaria drasticamente para onde planejavam ir. Os itens habituais do lago não seriam suficientes. Já que casualmente pegou alguns itens antes de balançar a cabeça. Temo que precisaremos de um pouco mais de coisas do que isso. Mas não se preocupe, eu conheço algumas sereias que podem ajudar. Jaque tranquilizou. Sereias? Você realmente conhece alguns? Uau! Todos queriam se casar com ele. O lobinho entrou na conversa alegremente, apenas para levantar a cabeça em confusão. Por que o ar pareceu mais frio de repente? Ah, bem, tanto faz. Um lobo inocente seguiu alegremente seu mestre. Fim do capítulo. Capítulo 370 Parada do Palácio Explosivo. Em um palácio no fundo do mar, uma imperatriz sereia estava cuidando de vários assuntos, desde a cadeia de suprimentos até o treinamento de tropas, quando sua manhã pacífica foi interrompida. Vossa Majestade, o comandante da infiltração humana está solicitando uma audiência. Um guarda clamou perto da porta. A encantadora senhora ergueu uma sobrancelha esbelta enquanto gesticulava com autoridade para o homem deixá-los entrar. Ela parecia tão calma, mas seu coração batia rapidamente. Desta vez ela não perderia a calma. Desta vez ela olharia nos olhos, mostraria sua graça habitual, e desta vez com certeza ela iria impressionar, não, encantá-lo. As portas de cristal se abriram. Bem-vindo, herói, você terminou, suspiro. De repente ela engasgou, incapaz de manter a calma. Ela tinha sido tão cautelosa contra ele que seu companheiro a surpreendeu totalmente. Ao lado dele estava uma garota que ela já tinha visto antes. Naquela época, ela lhe dava a impressão de ser uma criatura da floresta, gentil e tímida, de aparência humana. Sua mana de vida era tão pura, afinal. Tímida, gentil, enviado da floresta? Não. Ela apareceu, sua aura de uma rainha endurecida pela batalha, seu olhar desnudando-a e com apelo sexual suficiente para cegar o sol. Além disso, o que houve com essa posição? Ela estava tão perto de Jaque que todo o seu braço desapareceu em um vale suave. Era como se ela estivesse de olho em um rival em potencial. O antes e o depois foram tão chocantes que a imperatriz se viu tremendo de perplexidade. Ficou ainda pior quando uma voz poderosa, porém sensual, saiu de seus lábios carnudos. Nos encontramos novamente. Espero que você esteja bem, imperatriz. Bem, acho que sim, já que finalmente encontrou alguém agradável aos seus olhos. Garota Abóbora pronunciou docemente. A imperatriz começou a tremer mais uma vez. Tudo isso por causa de um mero pedido de casamento. Quem exatamente era essa garota, e o que? Poderia uma garota normal realmente emanar tanto poder? Mas então a imperatriz se recompôs. Porque ela estava ficando estressada. Ela era a poderosa imperatriz de... Não importa, ela precisava dela para os lanches do palácio. #crise. Não, você vê, eu... A imperatriz se conteve quando a leve carranca da garota abóbora enviou tremores em seu coração instável. De repente, ela se deparou com um dilema complicado. A proposta tinha sido uma piada, isso não significaria que ela estava brincando com o coração do homem, hífen maior que seja odiado. 2. A proposta era séria, isso criaria indubitavelmente um inimigo entre os dois como rivais, hífen maior que seja odiado. Não, espere. Havia outra maneira. A imperatriz cerrou o punho com força. Graças a Deus todos esses anos de diplomacia a serviriam agora. Com um sorriso vitorioso, ela escolheu, opção 3. Eu não poderia estar falando mais sério sobre minha proposta, mas não tentarei forçá-lo. Ele já me rejeitou uma vez também e... Sim, mas agora que estou olhando atentamente para ela, ela realmente é muito linda. Suas escamas são tão coloridas, mas tão delicadas e... Asshole. Agora, essa deusa definitivamente se recusaria a cooperar com qualquer coisa no futuro. Que tipo de jogo mortal ele estava jogando? Ele estava tentando minar todos os esforços dela. Ela... O quê? Ela não estava nem um pouco brava.
Ela estava radiante tanto que era assustadoramente assustador. Ah, isso tudo foi por causa de como ele olhou para ela. Mesmo enquanto elogiava a imperatriz com uma enxurrada de palavras floridas, ele só tinha olhos para a garota ao seu lado. Ele estava claramente gostando daquele surpreendente ataque de ciúme. Foi tudo um plano inteligente para testar os verdadeiros sentimentos da imperatriz, não foi? A garota abóbora concordou em não monopolizá-lo, mas isso não significava que ela cairia sem lutar. Ele não pôde deixar de rir. Sem sequer dizer uma palavra, ele correu apressadamente para dentro do tesouro, voltando com algumas estranhas bolas marrons. Isso deveria ser valioso? Parecia simples, na melhor das hipóteses. Vamos, depressa, direção, abismo. Ele era semelhante a um novo homem, avançando sob os olhares perplexos de seus companheiros. Eles viajaram por toda parte, em águas calmas. Então eles viajaram por toda parte em águas infestadas de bandidos, escondendo-se o tempo todo. Então finalmente chegaram ao seu destino, o abismo. Estava escuro e profundo. Alguém poderia ter jogado um bastão luminoso à prova d'água ali, e levaria décadas para que qualquer coisa atingisse o solo, então, novamente, a pressão o teria destruído. O lugar também estava totalmente desprovido de vida. As algas marinhas que podiam ser encontradas em todos os lugares estavam faltando, e nem mesmo a sombra de um peixe podia ser vista. Este lugar parece muito vazio, até morto. Os sentidos da garota abóbora gritavam para ela sair dali o mais rápido possível. Morto. Não exatamente. Aqui, olhe para isso. Jack não hesitou quando começou a cavar o solo em um grande formato retangular. No início, parecia tão enigmático, mas depois ficou completamente louco. Ele estava cavando um maldito buraco para se enterrar. Ele até se deitou ali felizmente, aparentemente aguardando seu fim. Uau, isso parece divertido. Ou o que você está fazendo? Ela não pôde deixar de ficar surpresa. Mas Jack simplesmente piscou para ela, batendo no chão ao lado dele, convidando-a. Você não vem ao meu lado? Ele galantemente ofereceu. Parecia uma loucura, mas ela confiou nele, juntando-se rapidamente a ele. Quanto a Mum Mum, nem mesmo um traço de hesitação. Alguns segundos depois, os dois estavam aconchegados nele. Ele rapidamente esmagou uma das bolas marrons, espalhando-a por todo o corpo como se fosse um protetor solar. Ele então riu. Agora nos fingimos de mortos. Uau! ARRGGG. A paz voltou aos arredores do abismo. Houve um momento de silêncio flutuante, mas então tudo aconteceu de uma vez. Tremer, tremer. O solo que antes parecia morto começou a tremer tão intensamente que parecia um terremoto. Mas isso foi apenas o começo. Não importa o que aconteça, não se mova, Jack aconselhou quando algo se aproximou. Não foi alguma coisa, mas inúmeras coisinhas que formaram uma onda. Foi poderoso, rápido e abrangente. Eles finalmente perceberam o que era aquilo quando se aproximaram. Crustáceos. Muitos e muitos deles com carapaças escuras e brilhantes. Eles pareciam abominações centopeias, caranguejos, com mandíbulas cheias de dentes afiados que aparentemente poderiam rasgar o próprio tecido do tempo. Cada um era do tamanho de uma palma, mas isso não eliminou nem um pouco de seu fator aterrorizante. Não ajudou que eles estivessem indo direto para eles. Gritar que kkk, aquelas coisas queriam devorá-los. Mas mesmo diante de uma cena tão terrível, Jack permaneceu absolutamente calmo. Não, foi ainda pior que isso. Ele até colocou óleo no fogo enquanto gesticulava em direção às criaturas. Venham aqui, pequeninos, venham para o papai. Gritar que kkk, gritar que kkk, houve necessidade de provocá-los. Fim do capítulo. Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza, Voltaire.